Antes que nada, muchas gracias por aceptar la invitación a responder las preguntas para Guni, y esperemos que haya sido satisfactorio y provechoso la estancia aquí en Barcelona y la Universidad Politécnica en esta conferencia que se está llevando a cabo. Hablando de conferencias, próximamente tendrá lugar la World Higher Education Conference 98+10, y a partir de este contexto, ¿cuáles son los principales retos de la educación superior para los próximos 10 años? Bueno, si usted me permite, antes de contestar a esta pregunta, yo diría que no es un honor para ustedes, es un honor para mí. Y yo me quedo muy emocionado de ver lo que está siendo hecho con Guni, cómo las cosas evolucionan, la orientación que está siendo dada a esta red. En primer lugar, es impresionante de ver dentro de la UPC que un movimiento que foi lançado quando era rector Jaume Pagés ha seguido com Ferrer Llope e agora com Antônio Giró, aunque os rectores tenham sensibilidades diferentes, todos han tenido este espírito abierto de manter o apoio a um projeto que vá muito adelante de lo que seria a simples área de ação de uma universidade em um determinado país. Isto é muito positivo, é muito importante. E eu tenho a presunção que Guni foi lançado, a criação de Guni, eu participei da criação de Guni. Eu era diretor da Divisão de Educação Superior de fevereiro de 99. Eu fui, segundo Federico Maior, o principal organizador da Conferência Mundial, e quando a conferência terminou, hemos concluído que era necessário criar um mecanismo para dar à comunidade acadêmica um instrumento, um mecanismo internacional, mundial, para dar à comunidade acadêmica uma oportunidade de participar da evolução de educação superior e participar ativamente da implementação das resoluções da Conferência Mundial, que não poderiam quedar exclusivamente em manos de los estados, de los países. Sim, a participação das universidades, que em muitos países são autônomas e onde não são, teriam que ser, não há possibilidade, não haveria possibilidade de implementar estas resoluções, os princípios que foram adotados em 98. E para isto era necessário ter um mecanismo. Se há pensado em fazê-lo aqui em Catalunha, se há identificado a Universidade Politécnica, onde existia uma participação muito grande no programa de cátedras UNESCO, onde havia um grupo motivado que havia participado da Conferência Mundial. Os contactos foram hechos, Guni ha tenido altos e baixos, pero agora, incluso com a nova direção de Cristina Escrivas, eu penso que as coisas se orientam muito bem, e a prova é a maneira como esta conferência se desenvolveu. Então, isto eu creio que é fundamental, uma coisa preliminar foi do que você planteou. Em relação aos retos, eu estou convencido que aunque passado 10 anos, os princípios básicos e os retos básicos estão muito claros na declaração que foi aprovada em 1998. Há gente que se impressiona com o hecho que em últimos anos houve uma evolução muito grande da tecnologia, e o hecho que na evolução da sociedade, na evolução política mundial, com o que passou em Estados Unidos, com uma radicalização da extrema direita, com decisões tomadas unilateralmente, sem tomar em conta a comunidade internacional, muita gente se
puso a pensar que os princípios da Declaração de 98 estariam superados. En realidad, esta es una trampa. Muchos de los que dicen esto, aunque no conscientes, en realidad están contestando un principio básico de la Declaración de 98, que donde ela inovó y donde hay un punto que tiene que ser mantenido, que tendría que ser mantenido, es el problema de calidad, que la calidad tiene que ser mantenida, hay que luchar para mantener la calidad, pero la calidad no existe, la calidad no es una cosa formal, la calidad no existe si no está vinculada a la pertinencia. Tener una universidad como la Politécnica de Cataluña, com buenos edifícios modernos, com a nova tecnologia, com uma organização administrativa que seja a mais moderna, isto, por supuesto, é fundamental, mas este é um instrumento. Há que saber para que serve isto. E se a universidade, o estabelecimento de educação superior, não é organizado, seus programas não são hechos de maneira a poder colaborar para resolver os problemas importantes da sociedade local, da sociedade regional, da sociedade nacional, da sociedade mundial, isto não serve de nada de ter edifícios buenos. Tu pode ter uma coisa muito bonita, muito organizada e que sirva para produzir a injustiça. O reto principal da educação superior sigue sendo o reto de colaborar para a construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais justa. Isto, em 98, foi planteado de maneira muito clara na Declaração Mundial. Os princípios básicos da Declaração são princípios, mas foram que, justamente, que a educação superior tendria que ter qualidade e pertinência, que tinha que ser democrática e que, em consequência, a educação superior teria que manter sua condição de serviço público a serviço de toda a comunidade. E isto se mantém. Eu vou dizer-lhes uma coisa. Uno que examine muito bem os princípios da Declaração de 98 vai descobrir que muitos dos princípios que estão ali estavam em las declarações de los estudiantes de Paris, como do mundo inteiro, em 1968, onde havia uma coisa não organizada, onde havia coisas muito heterogêneas, mas alguns princípios básicos de los estudiantes em 68 que se revoltavam contra um modelo de sociedade. E naquele momento, muitos dos princípios básicos eram justamente vinculados à criação, a alcançar uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária dentro das nações e entre os países. Pero se você vai mais por detrás, eu sou latino-americano, eu sou brasileiro, pero não há que surpreender de quedar surpreso de saber que no ano 68 em La Sorbonne, em Paris, em los, como se diz em espanhol, afiches, os carteles, afiches em francês, os carteles que estavam, que os estudantes haviam hecho, havia alguns princípios, algumas declarações que foram sacadas da reforma, de los princípios da reforma universitária de Córdoba, na Argentina, em 1918, que foi um movimento extraordinário, foi um movimento revolucionário, se pode dizer, de estudantes argentinos que lutavam contra uma sociedade que era uma sociedade atrasada, uma sociedade feudal, não representa os tempos atuais, por supuesto, pero os princípios básicos que han lançado em 18, que falava da extensão universitária, que falava da autonomia universitária, que falava da liberdade. Quando falava da extensão universitária, estava implícita
a ideia, desde aquele momento, que a universidade devia servir a los interesses da sociedade. Isto estava em Córdoba em 1918. Em los anos 60, os movimentos, incluso movimentos revolucionários, em que os estudantes lutavam por reforma universitária em toda a América Latina, eram inspirados 50 anos depois, eram inspirados em lo que passou em Córdoba. Em 68, em Paris, estes princípios estavam em La Sorbona e em outras partes do mundo. Se você vai ver em la reforma, em la declaração de 98, aprovada em Paris, em la Unesco, quando mais de 180 países estavam presentes, você lo vai encontrar. E eu vou dizer que em Paris, mais 10, se por acaso alguém quer inventar a rueda, vai ser uma rueda quadrada. É o perigo que têm. E é o peligro que há com uma conferência de los 10 anos, é que em lugar de confirmar estes princípios que são básicos e que Federico Maior acaba de mencionar aqui, esta necessidade de fazer a aliança de civilizações, de impedir o unilateralismo que leva simplesmente à guerra, que leva à destruição do meio ambiente, é fundamental. E quando uno vê um fenômeno que passa nos últimos períodos, muitos que falam da modernização, que falam de renovar o que foi discutido em 98 e que em realidade estão consciente ou inconscientemente imponendo um silêncio sobre a pertinência. Não querem falar de pertinência, não querem ouvir falar de pertinência. Estão volvendo a falar de qualidade como se a qualidade fora uma coisa formal. Estão propondo uma série de medidas, incluso que foram discutidas aqui durante esta conferência, dos últimos dias, querendo criar uns princípios reguladores para reformas que, em realidade, como não levam em consideração a pertinência, não levam em consideração em profundidade os princípios culturais, podem levar a um risco muito sério que levem a uma situação em que, de novo, se vai volver a modelos únicos, a imposição de modelos únicos, que, como sempre, é o modelo dos países mais ricos, dos países, concretamente no momento atual, anglo-saxônicos, Estados Unidos, Inglaterra e assim por diante. Isto é uma coisa que há que ser evitada, há que fazer hincapié em los princípios básicos de 98 que siguen válidos. Por lo tanto, con estas tendencias que usted ha descrito, ¿cómo ve la educación superior de aquí a unos 10 años? Mira, há duas coisas que usted, quando Peter Drucker, este escritor austríaco que vivia nos Estados Unidos e que é um guru para muita gente, um dia ele é pedido para falar do futuro e ele contestou que falar do futuro é muito fácil, mas é inútil. É inútil, porque alguns meses depois, um ano depois, a situação cambiou e tudo está diferente. Mas é evidente que com a evolução das novas tecnologias, do ponto de vista de organização, do ponto de vista incluso pedagógico, muita coisa está cambiando, muita coisa cambiou e muita coisa vai cambiar. Se pode ser um pouco de perspectiva, se pode ver, e quando uno mira 10 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, eu pessoalmente participei da implantação de reformas universitárias em meu país de origem, Brasil, na Universidade de Brasília, onde eu fui vice-reitor, nos anos 70. Nos anos 70 eu era diretor, já fui periodista no passado, tenho um programa de pós-grado em comunicação em França, e fui diretor do Departamento de Comunicação da Universidade de Brasília, e ali comecei uma carreira acadêmica participando de uma reforma. Uno teria dificuldade de imaginar
todo el progreso que hay en la evolución tecnológica con Internet, por ejemplo, y las implicaciones en la organización de la vida académica. Por supuesto que hoy las investigaciones no son las mismas, por supuesto hoy los profesores tienen que jugar un papel completamente diferente de lo que jugaban en los años 70. Muy frecuentemente los profesores llegan en sala y tienen estudiantes que están más bien informados que los profesores. Los profesores ya no son los depositários exclusivos do conhecimento, porque há estudiantes que têm tanto conhecimento, às vezes mais conhecimento, e se não têm a possibilidade de acesso tão grande ou mais grande que os professores, porque muitas vezes dispõem de mais tempo e manejam melhor as novas tecnologias. A função dos professores já passa a ser distinta, há uma implicação muito grande. Os professores têm que ser os que sabem, que têm visão prospectiva no sentido de saber aonde têm que ir, têm que ter uma capacidade, têm que ter o conhecimento básico da disciplina, pelo que têm que saber aonde ir e como orientar, têm que ser mais orientadores que provedores de conhecimento. E, por supuesto, eu me acordo quando eu hecho minha dissertação para obter o grado, o pós-grado em comunicação na Universidade, na antiga Universidade de Paris, antes de eu terminei em julho de 68, imediatamente depois dos eventos de 68 eu estava em Paris. As coisas são completamente diferentes de lo que são hoje. Para ser minha investigação, o trabalho de investigação que he tenido que fazer, estando em Paris, fazendo uma dissertação sobre um tema de Brasil, é uma dificuldade incrível. Hoje, o estudante está em Paris, entra na internet e tem acesso às informações básicas imediatamente. É muito mais fácil de um lado, mas por outro lado, o trabalho de seleção, o trabalho de análise, há que os estudantes têm que ser preparados para saber tratar todo este volume de informação que é enorme, é diferente do que era no passado. Además de esto, os níveis de conhecimento, o que você aprende em uma universidade durante 4, 5, 6 anos, se torna obsoleto, obsoleto muito rapidamente. É decir, os estudantes têm que ser formados não somente para aprender o estado atual da ciência, do conhecimento, quando se trata de ciências humanas, mas têm que ser formados para seguir aprendendo. A educação tem que ser permanente para cada cada indivíduo. As universidades têm que cambiar também para poder propiciar a todos aqueles que têm diplomas de seguir renovando. Há gente que habla que um diploma teria que ter uma validade não mais de 5 anos. Bueno, não sei se se vai chegar a isto ou quando se vai chegar a isto, mas o hecho sim é que desde já, este já não é o futuro, a gente tem que ter a possibilidade de se atualizar em permanência. Bueno, cambios desta natureza, alguns e muitas destas coisas já se fazem. Quando tu lês documentos de gente que habla da Universidade do Futuro, dizem que no futuro cada estudante vai ter seu percurso individualizado, podendo fazer seu programa diferente de todos os outros companheiros. Em realidade, isto já existe. Em minha universidade, na Universidade de Brasília, desde os anos 70, os estudantes já tinham uma obrigação de ter um curso básico, mas para ter seu diploma, tinham que completar o que era o básico com disciplina de sua seleção, de acordo com seu orientador, e podiam buscar um estudante, por exemplo, de comunicação, que é onde eu era minha unidade básica, um estudante de comunicação que quisera especializar-se em periodismo econômico, podia ir buscar créditos na Faculdade de Economia, na Faculdade de Ciências Sociais, e assim completar seu curso. Diferente de outro que
que desejaria especializar-se em ciências políticas, em política, queria ir no departamento de ciências políticas. Um outro que quisera fazer periodismo científico, que podia ir nas faculdades de ciência e tudo mais. Isto já existia na Universidade de Brasília desde os anos 70, mas isto vai ser cada vez mais desenvolvido. Os avanços metodológicos com as novas tecnologias, com o desenvolvimento, não basta simplesmente a tecnologia, mas há que desenvolver os linguagens novos que se utilizam, como hace aqui mesmo em Barcelona o esforço que ha hecho a Universidade Aberta de Catalunha, quando era rector Ferraté, que foi rector aqui da Politécnica. O que Ferraté ha hecho e que foi uma coisa extraordinária a nível mundial foi de não copiar outras experiências. La UOC, Ferraté não quis copiar o que fazia a Open University inglesa, que era a mais grande, a mais tradicional, mas que quedou retrasada com a evolução metodológica, pedagógica. Ele tratou de encontrar gente nova que buscou desenvolver uma nova metodologia, um linguagem novo, adaptado aos novos médios, incluso internet. Mas como este vai evolucionar, dizer como vai evolucionar, eu pessoalmente não tenho coragem de fazê-lo. O que estamos vendo é que a coisa está evolucionando, há que estar aberto, há que fazer o que ha hecho a UOC, mas isto vai seguir. Pero todo isto são, em meu ponto de vista, são instrumentos, são caminhos que se tem que utilizar, mas o que uno tem que ver é que a educação é um processo social. Tu tens que ver onde tu estás aqui, os caminhos que tu vais seguir, a fase intermediária, mas tu tens que ver aonde queres chegar. E isto é fundamental, é o ser humano, a melhoria da condição humana, a melhoria da criação de uma sociedade mais justa. E na evolução da sociedade há altos e baixos. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, era um momento em que se ha criado uma organização como a Unesco para tratar de problemas de educação para a paz, educação para a dignidade dos homens humanos. Pero as coisas se ha aprovado a Declaração Universal de los Derechos Humanos, que se fuera someter hoje à aprovação, talvez não fosse aprovada. É possível que um governo como o do Sr. Bush não aprovaria a Declaração de los Derechos Humanos, porque se não aprova, não ia poder fazer Guantánamo, não ia poder fazer guerras como está sendo, destruções a rejeição do acordo de Kyoto e tudo mais. Pero aquele momento foi um momento em que se envolvia aos princípios da ilustração, do iluminismo, e se ha posto, estes princípios foram identificados e naquele momento especial em que a guerra se havia acabado. Há retrocessos, mas isto há que retomar, não há que olvidar. Aqueles princípios seguem válidos, os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos seguem válidos, de uma sociedade mais justa, em que os países sejam tratados todos como iguais, independente de seu poder econômico, financeiro e tudo mais, e que dentro dos países, por lo menos, reduzir as injustiças. Eu venho de um país que é um país que tem parte da sociedade que tem níveis que vocês não têm aqui na Espanha, mas em compensação, a grande parte da população vive em condições miseráveis, onde há hambre todavia. Isto é inaceitável. Então, todo o sistema educacional, não somente a educação superior, mas a educação superior também tem que ir nesse sentido. Outra coisa que é fundamental, isto é uma coisa seguir a outra, é que estamos falando de educação superior, mas há que falar, não somente há que falar de educação como um todo. Uma das grandes trampas de organismos internacionais, uma das grandes trampas de organismos como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a hora da Organização Mundial do Comércio, e que desafortunadamente
incluso em organismos como a Unesco, há muita gente, muitos funcionários que entram neste caminho, é de, como se diz em espanhol, em francês, é charcuter, cortar, se dividir, seccionar, é o setor de educação. E Federico Mayor acaba de mencionar um chefe de Estado africano, Nyerere, que foi um tipo que ha hecho a revolução, a independência de seu país, e muito raro, chegou passado, não sei se 10 anos, ele decidiu de entregar o poder e se jubilou, não ha tenido que ser echado. E eu me acordo que nos anos 80 eu fui diretor da Unesco de Educação Superior e lo escutei muito emocionado porque ele dizia aos membros do Conselho Executivo: ustedes, nosotros, hemos hecho un esfuerzo muy grande en la educación de base, hemos ganado premios y hemos seguido los consejos que ustedes en la UNESCO, que los países ricos no han dado. Pero pasados muchos años hemos visto que esta era una trampa. Es decir, teníamos que hacer esto, sí, pero nos dijeron de no nos ocupar de educação superior. E isto foi uma trampa, porque agora não temos gente para manter o nível da educação de base que hemos hecho, não temos gente para garantizar o desenvolvimento de acordo com nossas necessidades, não temos gente que pueda definir as perspectivas para nossa sociedade. Em realidade, se tu tienes uma educação de base que é mala, a educação secundária não vai ser boa. Se a educação secundária não é boa, a educação superior vai ser mala. Se a educação superior é mala, a educação de base tampouco pode ser boa, porque é ali que se forma. E a nível de qualidade, para terminar a conversação, a nível de qualidade, tal como dice usted mismo, y como nos acaba de concretar, ¿cómo se puede garantizar que ese acceso a la educación superior de calidad, que viene también de las otros elementos de la primaria y secundaria, cómo se puede garantizar que se pueda acceder a la calidad de esta educación superior sin que tenga que ser un modelo privado? El problema incluso no está, yo creo que, bueno, yo soy un defensor tradicional y eu fui diretor de Educação Superior da Unesco quase 20 anos e sigo trabalhando com Educação Superior, assistindo lá na Universidade das Nações Unidas, e se criou um mito, em meu caso personal, que eu sou um defensor das universidades públicas, eu sou contra as universidades privadas. Não é exato, por exemplo. Em meu país, eu colaborei, por exemplo, com a Universidade Católica de Minas Gerais. Em Brasil, como em outros países, as universidades católicas, que são privadas, jogam um papel de serviço público, às vezes, mais importante que certas universidades públicas, incluso como agora as universidades públicas inglesas, que são mais comerciais que muitas universidades privadas. Desde a senhora Thatcher e com o senhor Tony Blair se reorientou, se cambiou. O problema, em Brasil também, no sul do Brasil, há 30 anos se iniciou um movimento que é pouco conhecido de universidades comunitárias, em pequenas comunidades, cooperativas de produtores agrícolas, com pequenas municipalidades, os alcaides, com organizações não governamentais se reúnem e criam universidades que têm por objetivo responder às necessidades de aquela região, formar gente para o desenvolvimento daquela região. Isto é muito interessante e nos leva à consideração que o fundamental é que a educação seja considerada como um bem público, que ser a educação seja um serviço público. Normalmente, esta é uma função do Estado, mas o Estado nem sempre pode fazer todo o que está a seu encargo. Como, por exemplo, o lago, toda a humanidade, todo o ser humano tem direito a uma água potável, não é o que passa em realidade. Mas o Estado pode transmitir este serviço ou conceder este serviço
a organizaciones privadas, pero tiene que hacerlo dentro de una serie de principios que hagan que la organización del serviço de águas seja de tal maneira que não vai impedir que a gente pobre não tenha acesso ao lago. Isto é evidente. Nos transportes públicos é o mesmo. O governo pode fazer a concessão, a autorização a grupos privados. O ideal seria que a educação, em minha opinião, fosse toda pública e igual para todos, mas isto não é realista. Então, eu creio que é válido, e este é um problema de legitimidade, são os parlamentos que lo decidem, não sou eu, nem tu, nem outro. Se pode decidir que por os sistemas jurídicos de concessão, delegação, autorização, instituições confessionais, instituições privadas, instituições comunitárias podem receber, mas tem que receber dentro de em francês se diz cahier de charge, uma série de princípios. Bueno, isto está sendo hecho. Qual é a realidade? Em realidade, em muitos países na América Latina, em muitos países de Ásia, em muitos países de África, a privatização ha provocado a transformação da educação em comércio, uma mercancia pura e simples. E isto é inaceitável, em primeiro lugar. Em segundo lugar, isto se hace porque os governos não estão cumprindo suas obrigações. Os governantes não têm vergonha, não estão fazendo sua função, não estão sendo corretos com a população. Mas isto não significa que o sistema seja falso, seja errado, seja inaceitável. Então, eu creio que há que fazer esta distinção. O fundamental é que seja um serviço, que seja a educação é um bem público, que seja considerado como um serviço público. Os provedores, os organizadores, essencialmente, têm que ser, em minha opinião, as instituições públicas, pero de acordo com o sistema de cada país, se pode adotar o sistema de concessão, delegação, autorização, pero dentro de um quadro rígido de princípios que têm que ser fiscalizados. De aí a necessidade de sistema de avaliação que sejam não simplesmente internos, porque queda uma ação entre amigos nas instituições, mas com avaliação externa, e que os poderes públicos exerçam seu papel em nome da sociedade. Isto para mim é fundamental. Perfecto, pues muchas gracias. Me hablé de más, no demasiado. No, gracias por sus amplias y extensas y provechosas respuestas, y esperemos que sea posible todo lo que usted prevé e já nos ha confirmado. Não é fácil, não é fácil. Incluso aqui dentro, nesta conferência, esses 2 dias havia temas, havia muitas tensões. Havia muitas tensões e vou dizer-lhes, francamente, que houve um momento, eu dibujo o desenho inicial desta conferência, havia o risco que a conferência pudesse orientar-se em sentido que iria facilitar uma visão mais comercial da educação. Pero felizmente ao final, e eu creio que isto a direção de UNE, Cristina Escrives principalmente, lo ha sentido e ha dado um reequilíbrio. E eu espero que para a próxima reunião as coisas quedem muito mais claras e que esse risco já não exista. Esperemos, pues. Bueno. Gracias.